Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ilara Tonaco, eu sou psicóloga e sou engenheira mecânica. Bom, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a responsabilidade social que a engenharia tem, né? Então, assim, primeiramente, tudo que a gente olha, a gente vê engenharia. Então, assim, esse celular que eu tô com ele aqui na minha frente tem engenharia, esse fone que tá aqui tem engenharia, esse óculos que tem aqui tem engenharia, o computador, o celular de vocês que vocês estão vendo o meu vídeo tem engenharia, né? A internet tem engenharia. Então, assim, tudo que a gente para pensar tem engenharia. Então, assim, como que a gente vai viver sem a engenharia? A engenharia, ela é uma ciência, né? Ela tem várias definições, tem várias engenharias, mas a grosso modo, ela é uma ciência que está aí para a resolução de problemas, né? Então, a gente tem algum problema e a gente vai tentar trazer uma solução para esse problema. Então, o que a gente tem com a engenharia? Para a gente ter isso tudo, a gente precisa mexer na natureza, né? Então, assim, para eu fazer um computador, para eu fazer uma estrada, para eu fazer uma casa, para eu fazer um prédio, para eu fazer um carro, né? Eu preciso extrair minerais. E aí eu vou extrair esses minerais da natureza. E a gente sabe que tudo que a gente faz, né, tem um grande impacto na natureza, tem um grande impacto ambiental. Então, assim, a gente precisa ter algumas responsabilidades na hora de utilizar os nossos recursos naturais para aplicar ele na engenharia. Então, quais são essas responsabilidades? A gente tem que ter uma responsabilidade social, uma responsabilidade econômica, uma responsabilidade cultural e uma responsabilidade ambiental, né? Não é só a gente chegar e resolver o problema do nosso cliente e desenvolver um carro e fazer um prédio, né? E fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, assim, a gente precisa pensar em quais os impactos que a gente vai trazer para aquela solução que a gente vai criar para o nosso cliente, né? E para o nosso país. Então, assim, na engenharia, a gente precisa tentar fazer o máximo com o mínimo de impacto ambiental, o mínimo de impacto social, o mínimo de impacto cultural e o mínimo de impacto econômico. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Uma coisa simples, que eu já trabalhei em uma mineradora. O meu primeiro curso foi psicologia, eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos em uma mineradora e lá eu tive um contato muito grande, como a empresa era muito grande, com muita extração de mineral, era uma empresa de nióbio, né? E o nióbio ele é uma liga de ferro leve que serve para construção civil, para fazer carro, então assim, bastante coisa, tudo e que a gente tem assim, no fim a gente vê que tem esse nióbio lá, né? Que ele é uma liga mesmo para facilitar a produção de outros materiais. E aí, lá já tinha uma população, era lá em Ouvidor e Catalão, a mina, né? Em Goiás, aqui pertinho de Uberlândia. E aí lá já tinha uma população, né? Já tinha uma comunidade morando. Então, assim, tem um lugar muito rico que a mineradora precisa ir lá para extrair. Então, qual que é a preocupação? Né? Ela vai ocupar aquele terreno, porque assim, lá a pessoa tem um terreno, só que próximo àquele terreno vai fazer uma barragem, né? E a gente já viu que
que aconteceu grandes tragédias, né? Em Brumadinho, em Mariana. Então, assim, mesmo que você tenha um grande espaço perto de alguma comunidade, você precisa tomar todo o cuidado possível para ter menos impacto possível. Então, assim, se você for fazer alguma ação na natureza, próximo à comunidade, você tem que ter o maior cuidado possível. Dentro dessa empresa, a gente tinha alguns trabalhos com a comunidade, né? Então, assim, as pessoas da empresa ofereciam algumas aulas, né? Tinha aula de dança, aula de... tinha de língua, sabe? Então, assim, tinha um contato com a comunidade. Por quê? Porque a gente estava utilizando aquele espaço da comunidade e a gente precisava ter uma boa relação e devolver um pouco para aquelas pessoas o que ela estava oferecendo para a empresa. Então, assim, são várias formas que a gente tem de devolver para aquelas pessoas aquilo que a gente está utilizando, né? Só que lá em Catalão, nessa empresa que eu trabalhei, era uma coisa assim muito rígida. Lá tem barragem do mesmo jeito que tem em Brumadinho, em Mariana, só que lá assim era muito rígido. E graças a Deus nunca aconteceu nada. Então, assim, o engenheiro ele precisa prever todos os riscos, né? A partir do momento que a gente não prevê um risco, a gente erra e a gente pode matar muitas pessoas, a gente pode matar de 1 a milhões de pessoas por causa de um erro. Então, assim, é algo muito sério. E dentro da responsabilidade social, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz, a gente vai fazer por um ser humano. E é um ser humano que vai fazer pra gente. Então, assim, a gente constrói escolas, a gente constrói prédios, né? Pra morar o quê? Pra morar um monte de gente. E também tem um montão de gente que está construindo, são pedreiros, tem eletricistas. Então, assim, a gente sempre tem que pensar, né, no ser humano, que a gente está fazendo aquilo para um ser humano e a gente tem que tratar bem o ser humano que a gente está delegando a função. Porque normalmente os cargos de engenharia são cargos mais de liderança, né? A gente tem algumas pessoas para a gente liderar, né? Então, assim, outra responsabilidade também que a gente tem é a responsabilidade econômica, que a gente tem que, como a gente está mexendo sempre com o dinheiro do outro, né? Ou a gente está mexendo com o dinheiro do governo, faz muita estrada, faz prédios políticos. O que mais que a gente faz? Faz hidrelétricas, né? Isso é uma coisa assim que tem um gasto muito alto. Infelizmente, além desse gasto altíssimo, tem a corrupção no nosso país. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade econômica. E quando a gente vai fazer uma casa, né? A gente tá mexendo com o dinheiro da família, né? E nós a gente tem que pensar sempre em fazer o nosso melhor, em pensar sempre no custo-benefício, em utilizar o mínimo do dinheiro daquele terceiro, só que ser o máximo de qualidade, né? E que ele não precise ficar gastando muito dinheiro em manutenções. Então, assim, é outra responsabilidade que o engenheiro também tem. E acho que tinha outra responsabilidade, deixa eu olhar aqui. E aqui eu falei, né, que é a responsabilidade ambiental e a responsabilidade social. A gente tem que ter a responsabilidade, como eu falei, com as pessoas, com a comunidade que está ali. A gente precisa, antes da gente chegar naquele lugar e utilizar aquele espaço, né, a gente precisa conhecer, a gente precisa conversar e a gente precisa saber, né, não só chegar e invadir. Tem muitos locais que tem mineradora, né, que tem índios. Então, assim, a gente precisa ter uma boa relação. Onde extrai madeira, né, tem muito índio.
na Amazônia, a gente já viu várias coisas que tá acontecendo por lá. Então, assim, é o mínimo de impacto que a gente pode fazer, né, nesses locais. Então, assim, só um exemplo mesmo. Várias empresas têm que ter um certificado ambiental. A empresa que eu trabalho atualmente como engenheira mecânica, ela tem uma certificação ambiental, ela é uma indústria pequena aqui de Uberlândia, é uma indústria de carretas e engates. E assim, a gente utiliza a madeira, né? A gente pega madeira de pallets, de resto mesmo, que a pessoa deixa na rua, a gente pega. Só que a gente tem um cadastro, o Instituto Estadual de Florestas, que a gente utiliza essa madeira. A gente fala pro setor de meio ambiente que a gente utiliza essa madeira. E outra coisa que a gente tem que fazer também, a gente utiliza luvas, né? E a gente utiliza graxa na nossa produção. Então, assim, essas luvas, elas ficam contaminadas com graxa. E a gente não pode destinar esse lixo no lixo comum. A gente precisa destinar esses resíduos, né? Para uma empresa, né? Existem várias empresas que a gente vai destinar esses resíduos sólidos, líquidos, né? Para eles fazer um tratamento para aquilo voltar a poder não contaminar a natureza. Então, assim, o máximo que a gente puder utilizar de produto que não é contaminante à natureza, que é um produto reciclável, a gente precisa pensar nisso. Esses produtos ainda são um poucos mais caros. A gente paga para destinar os resíduos. Só que assim, ao longo dos anos, a gente vê que a natureza responde, né? Igual já aconteceu várias tragédias. Então, assim, uma hora a natureza responde a gente. Então, a gente precisa estar atentos e nos preocupar mesmo, né? Preocupar com essas questões ambientais, com essas questões sociais e econômicas. Então, como nós modificamos todo esse meio ambiente, a gente tem uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de entregar as melhores soluções, né? E também entregar os menores impactos. Então, gente, muito obrigada. E qualquer dúvida, tá? Só vocês podem me chamar no Instagram, @ilaratonaco, tá bom? Um abraço e até logo.